Olá, alunos do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor de Geografia. Vamos dar continuidade num novo tema aí para trabalharmos aí nessas videoaulas, né? Deixando um pouquinho de lado a questão do consumo e meio ambiente e tratando agora do processo de urbanização, ok? Novo tema aí para nós, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com o conceito do que é urbanização, né? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, né? É um processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, devido principalmente a um dos fatores que nós estudamos lá na migração, que é o êxodo rural, que é a saída do trabalhador do campo em direção à cidade. Antes disso, a gente tem que observar a diferenciação, a interdependência, a total dependência que o espaço rural depende do urbano e que o urbano também depende do rural. Então, em termos de área territorial, né, no mundo atual, o espaço rural ele é bem mais amplo que o espaço urbano. Por que isso? Porque o espaço rural ele exige, né, práticas que são desenvolvidas nele, exige espaço agropecuário, extrativismo mineral, vegetal, além da limitação de áreas ambientais, né, e florestas em geral. Então, no entanto, em termos populacionais, em atividades produtivas no contexto econômico capitalista da cidade, atualmente vem sobrepondo o campo. Então, a cidade ela já fica com a parte o quê? Mais econômica e produtiva, tá certo? Enquanto que o campo aglomera todo aquele processo, tá? De agropecuária, áreas ambientais, né? E como surgiu esse processo no ano de urbanização? O processo surgiu com a formação das cidades. Desde o período do Neolítico, né? Da época da Antiguidade, que o homem saiu, deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, a instalar, a se organizar coletivamente, né? No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam dele para sobreviver. Então, o urbano sempre necessitou do campo para sobreviver, principalmente para os recursos, né? O que muda no atual processo de urbanização capitalista é que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora o campo é quem passa a ser dependente da cidade, tá? É na cidade que os produtos do campo são comercializados, são distribuídos, né? É na cidade que tem essas lógicas econômicas sociais que estruturam o meio rural, né? Bom, pessoal, o processo de urbanização ele tem, no contexto do período industrial, ele estrutura em duas bases, né? Dois tipos de causas. Os fatores atrativos e os repulsivos. Nós vimos isso também lá nos tipos de migrações, né? Nas causas das migrações. Bom, os fatores atrativos, o próprio nome já diz, né? São aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização, ou seja, são fatores que atraem um número maior de população. A industrialização é um deles. Característico dos países desenvolvidos, né, onde ocorreu primeiramente a urbanização. Cidades como, por exemplo, Londres, Nova York, né, tornaram-se urbanas a partir de 1900, início do século XX, né, com grande quantidade de empregos, condições de moradia, apesar de não ser tão satisfatórias se comparado com a de hoje, né, mas tiveram inicialmente esse processo aí, tá? E os fatores repulsivos, que são aqueles em que a urbanização não ocorre em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, né? Então, na realidade, os fatores repulsivos são aqueles contrários, né, aos atrativos. Então, vai expulsar a população do campo, por exemplo, que não tem condição de vida melhor, para em busca de uma oportunidade de vida melhor nas cidades. E isso tudo ocorre, esses fatores repulsivos, por conta da modernização do campo, que propiciou a substituição da mão de obra humana pela máquina. E também a concentração de terra nas mãos dos grandes proprietários, conhecidos como latifundiários, né? Os grandes latifundiários eles foram comprando as terras dos pequenos e automaticamente expulsando esses pequenos proprietários das suas terras em direção às cidades, ok? Então, esse fenômeno ele é característico dos países subdesenvolvidos, né, também, e é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural acontece, né? Bem como o processo de metropolização, que é a grande concentração de pessoas nos centros urbanos. Então, tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, propiciando a formação de favelas, habitações irregulares, geralmente precarizadas e sem infraestrutura. Então, isso aí são as consequências dessa metropolização
desse êxodo rural elevado, né? Dessa saída do trabalhador do campo em direção à cidade de uma forma exagerada, né? Então, está aí elencado os 4 principais etapas, né? Desse processo de urbanização, tá certo? Para vocês. E outra coisa, pessoal, em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a urbanização das cidades. Ou seja, não tem como eu separar a urbanização da industrialização. As duas estão diretamente ligadas. Por quê? Dentro do processo de revolução industrial, eu necessitava da participação de pessoas, tanto com mão de obra, quanto mercado consumidor, né? E logo em seguida foi ampliada as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e as cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características do setor terciário, tá ok? Então, olha só, esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, tá? A saída desse trabalhador sem oportunidade no campo para a cidade, com a perspectiva da cidade, com a formação de grandes metrópoles e, em alguns casos, até de megacidades, com populações que superam aí seus 10 milhões de habitantes, né? Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, né? Que é a questão das médias, pequenas, médias, grandes cidades, megacidades, megalópolis, tá? Então, a gente vai ter uma hierarquia urbana, que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles, tá ok? Vale lembrar ainda que esse esquema é apenas ilustrativo, pois a sequência desses acontecimentos ela não é linear, porque sugere o processo de formação dessa hierarquia urbana. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo tempo. Outra ressalva importante é que de tal sequência não acontece de forma igualitária em todo mundo, que eu falei para vocês. É um processo e em cada lugar vai ocorrer de forma diferenciada. Por exemplo, nos países pioneiros da industrialização, como o caso da Inglaterra, né, Londres, ela ocorre de forma mais lenta e gradativa, enquanto que nos países de industrialização tardia, tal processo, né, manifesta-se de forma mais acelerada, o que gera maiores problemas estruturais. Então, olha só, em países em que a urbanização ela é mais controlada, de uma forma mais devagar, vai se urbanizando de forma mais devagar, né? Que é os países pioneiros, né? Ela é lenta e gradativa, então o processo ele se manifesta de uma forma mais estrutural. Em países que a industrialização ocorre mais tarde, depois dos outros, né? Manifesta de uma forma acelerada, o que gera problemas estruturais, tá ok? Então, é o que acontece nas nossas cidades aqui brasileiras, né? Como a industrialização ocorreu assim de uma forma tardia, então as nossas cidades foram crescendo ao ponto que não tiveram estrutura, né, para manter essa quantidade de habitantes, tá ok? Por isso que nós temos os diversos problemas sociais em nossas diversas cidades aí brasileiras, tá ok? Pessoal, quero agradecer a participação e a atenção de todos, tá? Estarei disponível no Google Meet com aulas online para vocês, inclusive essa aqui, tá? Também estarei disponível online no WhatsApp nos dias, claro, das aulas de vocês, tá? E conto com a participação de vocês, tá ok? Conto com a participação de vocês, quero agradecer, um forte abraço e até a próxima.